Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós que 19 horas temos atividade na casa, temos o atendimento fraterno funcionando, a biblioteca, grupos de estudos. Nós estamos encerrando os estudos de ESD, mas os grupos de estudo Evangelho, os grupos de estudos para iniciantes permanecerão. A casa não para. As nossas atividades, segunda, quarta e sextas, elas não param. Agora, esse período de Natal, Ano Novo, não para. Continua as nossas atividades. Não há férias na casa. Então, dando continuidade às nossas atividades, nós vamos agora para a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos, a fim de juntos fazermos a prece. Agradecendo neste momento a Deus, o Criador, apresentado a nós por Jesus como Pai amoroso. Agradecendo a Deus a vida imortal, as experiências de aprimoramento, o amparo espiritual. E rogando neste momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, a estes benfeitores espirituais, o amparo, a inspiração, a fim de que melhor compreendamos as leis divinas que regem o universo. E assim, possamos sintonizar com estas leis, nos fortalecendo nesta caminhada, nesta jornada, rumo à nossa perfeição. Ao nosso diretor espiritual, nosso irmão Bezerra de Menezes. E assim é que, em nome de Deus e desses benfeitores amigos, que nós iniciamos esta atividade. A vida. Quando falamos em vida, nos vem à mente e é natural todo este meio em que vivemos, pois que fazemos parte do meio ambiente. É impossível falar de meio ambiente sem falarmos dos seres humanos que fazem parte. A vida. E a doutrina espírita vem nos trazer inúmeras informações para que possamos apreciar a vida, para que possamos valorizar a vida e passarmos a compreendê-la além dos horizontes que o mundo material nos apresenta. A vida é obra divina, é obra de Deus. Pois Deus, esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que ainda não conseguimos conceber no nosso entendimento, porque quando começamos a pensar em Deus, quando começamos a procurar entender Deus, foge ao nosso alcance. Por isso mesmo, Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos logo após a introdução, na questão número 1, fazendo a pergunta: que é Deus? Inteligentíssima pergunta. Que é Deus? E os Espíritos vão responder: a inteligência universal, a causa de tudo. E Jesus nos apresenta
como o amor. Com Jesus vamos aprender que Deus é amor. E o amor que gera a vida. Tudo aquilo que possamos conceber como o mal é causa do ser humano. É causa nossa. Porque em o livro A Gênese, obra essa espírita, fazendo parte do Pentateuco espírita, ou seja, dos 5 livros básicos do Espiritismo, quando vai falar do bem e o mal, Allan Kardec pergunta aos imortais: o mal existe? E os espíritos vão dizer: sim, o mal existe. E tem causa. As imperfeições dos seres humanos. As nossas imperfeições. Então Deus é bom e tudo que Deus faz é para o bem. Deus é a fonte de luz divina. Deus é a fonte da paz. Deus é a fonte da felicidade, da luz. Se caminhamos em trevas, se sofremos, é porque estamos afastados desta fonte. E como vivermos para estarmos nesta sintonia com a fonte da felicidade, com a fonte da paz, com a fonte da luz? Então Jesus, Ele nos traz todo um manual de como proceder, de como vivermos. Muitas vezes, nós nos deixamos encantar a vida física, a vida dos prazeres, que são necessários. Porque Deus criou o prazer a fim de podermos sustentar esta máquina física. E é na busca desses prazeres que nos mantemos. No entanto, as nossas paixões fazem com que excedamos. E este excesso é que nos traz as aflições. Se tivéssemos em mente constante o convite de Jesus à vigilância, quando Ele nos disse: orai e vigiai, nós estaríamos na posse desse controle e usaríamos o nosso livre-arbítrio, essa capacidade que temos de escolher de forma correta, sem trazermos prejuízos à vida no corpo físico. Sem trazermos prejuízos à vida no corpo físico. Porque as experiências que passamos nesta caminhada, elas, algumas, têm um traçado da dimensão espiritual. Quando nos preparamos para reencarnar, porque a vida, ela não está limitada a um berço e um túmulo. Estaria se estivéssemos falando de vida orgânica, do corpo físico. Esta máquina extraordinária que nós utilizamos para este exercício terreno, para estarmos aqui, em que nós
damos a esta máquina a energia necessária para que se mantenha neste período para o nosso trabalho, para o nosso aprendizado, para o nosso exercício. Então, quando nós nos preparamos para a encarnação, para esta vida, nós traçamos alguma coisa, junto com os bons espíritos, junto com o nosso protetor espiritual, para esta experiência encarnatória. Traçamos como vai ser a nossa encarnação, quem serão os nossos familiares, quem serão os nossos pais, nossos irmãos, aquelas pessoas que vão conviver conosco. Alguns acontecimentos importantes nesta encarnação e a nossa desencarnação. Inclusive, qual será a forma que iremos desencarnar? De que maneira iremos desencarnar? Atendendo a um projeto de resgate do passado e de construção para um futuro melhor. E alguns outros agravantes é feito por nós nesta encarnação. Quando descuidamos dos nossos compromissos espirituais, quando descuidamos deste nosso corpo. Ainda hoje, falávamos no grupo de estudo ali sobre a questão do amar ao próximo como a si mesmo. Então, este amor ao próximo, que está mais próximo de nós, que é o nosso corpo físico, que nos mantém em atividade aqui na Terra, destas células e destes órgãos que estão em funcionamento, e que nós, por este descuido, os lesamos pela forma de vivermos, pelos hábitos que adquirimos, pelos vícios de variadas matizes, os excessos, a falta de cuidado com este corpo, com estes órgãos, e eles acabam lesados por nós, por não termos uma vida com vigilância e oração, conforme recomendava Jesus. Então nós os lesamos das mais variadas formas. Nós nos irritamos com facilidade. Nós guardamos rancor, ressentindo estas mágoas por algo que alguém nos disse, que alguém nos fez. Ou às vezes nem mesmo isso. Às vezes nem é conosco. Às vezes alguém fez para outra e a gente assume as dores e amarga este rancor, esta mágoa, este ódio, que envenena todo o sistema orgânico, que lesa o organismo, que altera as células, gerando as mais variadas enfermidades. Por quê? Não observamos o que nos recomendou Jesus, com tanto amor. Porque o que Jesus nos disse, o que Jesus deixou marcado na história, que é a boa nova, a boa notícia chamada de Evangelho, e que está aí para todos nós, ele esteve aqui e deixou registrado isso, foi para mim. Não foi para minha esposa, não foi para o esposo, não foi para os filhos,
Não foi para os pais, não foi para os irmãos, não foi para o vizinho, foi para mim. É para mim que ele deixou. Eu preciso me dar conta que é para mim. Que quem tem que perdoar sou eu, não é os outros. Sou eu. Que quem tem que ser paciente sou eu, não é o outro. Que quem tem que ser educado sou eu, porque é para mim que Jesus falou. Então, é para mim que isto vai fazer diferença. Porque a saúde do meu corpo depende disto. Depende de como eu sou. Não é como o outro é. Chegou alguém e me disse: fulano desencarnou. E desencarnou porque uma pessoa da família fez determinada coisa. E por causa disso desencadeou a enfermidade que o matou. De que idade a pessoa tinha? 80 anos. Ora, 80 anos, eu, Leonardo, não sei se chego lá. Porque nós, é um período em que já estamos nos preparando para voltar para casa. Então não é o que o outro fez, é como eu estou fazendo. Porque quem destrói o meu corpo sou eu. E coloco uma desculpa no outro. O que houve que você está tão irritado? Ah, porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Mas é você que está irritado. Então quem se irrita sou eu. Eu que estou incomodado. O outro fez o que fez, mas quem está incomodado sou eu. Quem está afetado com isto sou eu. E quem está destruindo o meu corpo sou eu. E quem vai sofrer com a enfermidade que está sendo gerada no meu corpo sou eu. E parece que eu não me dou conta disso. Eu continuo, mas fulano não devia ter isso, e começa. E a pessoa começa a contar. E ela começa a contar e a viver tudo aquilo de novo. Ela conta em detalhes. Ela chega a ficar vermelha. As artérias saltam. Ela gesticula. E às vezes, se a pessoa está na rua contigo contando para ti, parece, quem olha de fora, que ela vai te bater. Porque ela está com os braços levantados, falando alto, porque ela vive tudo aquilo de novo, aquele ódio. E o seu corpo, nesse momento, é alimentado com os venenos que o cérebro é capaz de produzir, porque o nosso cérebro é uma drogaria. Ele produz elementos químicos nocivos, assim como benéficos à organização física. E a pessoa se mata de ódio pelo outro, sendo que Jesus recomendou: perdoa, mantém-te sereno. O outro errou, o problema é dele. Não foi ele que errou, mas nós queremos vingança. E a gente dá o nome até de justiça. Mas a gente quer vingança. A gente quer se vingar do que o outro fez. E dá o nome isso de justiça. Porque justiça só pode fazer Deus nas suas leis perfeitas. Questão de equilíbrio. Nós estamos, neste momento, movidos por uma emoção muito forte de algo que nos desagradou. Então nós só podemos fazer a vingança mesmo. E às vezes o fazemos de tal forma que nos arrependemos para o resto da nossa encarnação.
Depois que passa, depois que nos acalmamos, aí nós vemos o prejuízo. E somos como aquele furacão que passou e deixou um rastro de destruição. Porque não é só a pessoa que nos fez aquilo que é atingida, mas é atingido principalmente as pessoas que convivem conosco. São nossos familiares, são nossos filhos, são nossos amigos, é a esposa, é o esposo, é o pai, é a mãe. Estes são os mais atingidos. Porque nós passamos a vibrar, e conversava com o nosso irmão Paulo, semana passada, retrasado, sobre a questão das vibrações. Nós passamos a vibrar naquilo. E não vemos o que estamos emitindo a um raio à nossa volta. Se pudéssemos ver os raios que emitimos e que atingem todo o ambiente, raios nocivos de ódio, de mágoa, de rancor, que desequilibram o meio aonde estamos, que aqueles mais sensíveis são capazes de captar e sofrer com isso, principalmente crianças, idosos, que nós afetamos o humor daquelas pessoas que convivem conosco. Então nós geramos um redemoinho, nós deixamos um rastro de destruição por algo que nos incomodou. E que nós poderíamos trabalhar mais isso em nós. Quer dizer que a partir de hoje eu não me incomodo mais. A partir de hoje eu vou sair perdoando porque eu entendi. Claro que não. Isso seria uma mágica. Isso seria impossível. Porque nós só podemos fazer aquilo que aprendemos a fazer. E assim como uma criança que nunca foi à escola, se dermos a ela um lápis, uma caneta, ela não vai sair escrevendo. Ela vai fazer um monte de risco e poderá até mesmo se machucar com a ponta do lápis. A mesma coisa somos nós no aprendizado do Evangelho. No entanto, existe estes que acham que podem fazer de um dia para o outro, e existem aqueles que dizem só na outra encarnação. E nessa continuam a mesma coisa, sem mudar uma vírgula. É claro que não vai acontecer na outra encarnação. Vai ser pior, inclusive. Porque acumula o que ficou dessa com a outra que tem já suas lições. É como deixarmos de fazer as tarefas de hoje para fazermos amanhã. Nós teremos que fazer as de amanhã junto com as de hoje. Então é preciso começar. Então, quando algo nos acontece que desagrada, nós vamos reagir, porque o primeiro impulso vem de dar o troco. A gente respira e pensa, calma, Leonardo, conta até 1000, que 10 não dá, mas conta. Ou fala o que Chico dizia, da água quando chegou, não vou falar das mulheres, vou falar do esposo. Chegou o esposo para falar com Chico que não dava mais para conviver com a mulher. Era briga todos os dias, era bateção de boca, era um inferno. Então ele já pensava em ir para casa, será que eu vou? Será que não tenho uma conta para pagar, para me ficar por aqui pelo centro, não ir para casa? Porque chegava em casa, começava a tormenta. E o Chico pegou uma garrafa de água e deu para ele. Toma esta água, é uma água fluidificada. É, Chico, sim. Você pega esta água e guarda ela. E quando você chega em casa, você coloca num copo.
E quando começar as discussões, você pega a água, coloca na boca. Não engole, fica com ela na boca. Mantém ela ali. E aí vai acontecer que começa a discussão, a esposa começa, bate boca e pá, 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 e você com a água na boca. Quando ela se acalma, porque chega um momento que se acalma. A pessoa vem como tormenta, mas como toda tormenta passa. Isso é natural. É comum. Depois que ela se acalma, você joga a água fora. E assim foi recomendado o marido. Um mês depois, ele voltou no Chico e disse: Chico, esta tua água é santa. Por que tu não me deste antes? O que tu fizeste? Foi Bezerra de Menezes que a fluidificou? Ou foi algum espírito superior que a fluidificou com tamanhas nutrientes de paz? E o Chico disse: não, é água da torneira. Para surpresa do homem: mas como? Sim, porque as coisas se acalmaram. O que é óbvio, quando a gente não alimenta o fogo se extingue. Mas, como diz o Raul, quando a esposa o procurou, dizendo que ia se separar, porque ela e o marido não eram compatíveis. E o Raul disse: não, pelo contrário. Se vocês não estão se entendendo, é porque os dois são compatíveis. Ou seja, são iguais. Quando um grita, o outro grita. Quando um xinga, o outro xinga. Quando um fica quieto, o outro fica quieto. Ou seja, são iguais. Não tem como se entender. Agora, se fossem incompatíveis, se não fossem iguais, quando um grita, o outro cala. Quando o outro cala, o outro fala. E assim é possível estabelecer-se uma comunicação. Então as coisas não andam bem. A culpa é do filho. A culpa é do cunhado. A culpa é sempre de alguém, mas nós não nos colocamos no problema. Nós olhamos o problema de fora, como se não fizéssemos parte, e a nossa vida é um inferno. E nós culpamos o mundo todo. Mas quando nos colocamos no meio, nós vamos analisar qual é a nossa atitude. E por que a nossa vida está um inferno? Onde é que está a causa, se não em nós mesmos? Porque os desequilíbrios são meus. E eu que já consigo enxergar, eu que já consigo ver o que estou fazendo. Aonde está a minha atitude para mudar tudo isso? Eu digo que eles têm que fazer isso, que eles têm que fazer aquilo. Mas quem é você para dizer alguma coisa para os outros? Quem sou eu para ditar regra para os outros? Você tem que fazer isso, você tem que se comportar assim, você... Ora, quando eu aponto o dedo para alguém, existem 3 dedos apontando para mim. Então, quando eu estou dizendo você, tem 3 dedos dizendo quem é. É você que tem que mudar. Não é os outros. Somos nós. À medida em que vamos analisando quem sou, de onde venho, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nesta família, por que está acontecendo isto?
Deus é Pai, Jesus ensinou. Deus é amor, Jesus ensinou. Deus é meu Pai. Deus é minha mãe. Deus me ama. Então, por que Deus está acontecendo isto? Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Deus tudo prevê. E Deus tudo provê. Por que Deus está acontecendo isso? O que está acontecendo comigo? E o que é que eu preciso aprender com isso? Porque se Deus permite, é para o meu crescimento. E tudo que Deus permite é porque eu preciso. Não há nada, uma vírgula sequer, que eu esteja passando aqui, que não seja permitido por Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus está permitindo, é porque é necessário para mim. Era necessário passar. Porque às vezes a gente fica dizendo, mas se eu fizesse isso, mas se acontecesse aquilo, não iria mudar a caminhada. O que eu posso fazer é me modificar. Porque se eu, que tenho um plano traçado aqui na Terra, de resgate do passado, me modificar, me tornar uma pessoa melhor, eu vou queimando estas etapas que seriam necessárias para me aprender. Eu já aprendi. Eu não preciso passar por esta aula, porque eu já aprendi a lição. Então, esta aula que estava no programa de aprendizado, pelo meu esforço, pelo meu aprendizado, ela não precisa mais. É matéria já vencida. Eu não preciso mais passar por ela. Mas, se eu estou passando, é porque ela é necessária. Tal qual o avião que caiu. Aqueles que não precisavam passar por esta etapa, na hora de embarcar, aconteceu algo e eles não puderam ir. Outros, no entanto, que nem estavam programados, acabaram indo. E passamos pelas etapas necessárias à nossa jornada. Porque precisamos da encarnação, desta vida, para o nosso aprimoramento, para o nosso resgate, para o nosso crescimento. Por isso mesmo, o Espiritismo é totalmente contra o aborto. Não só o aborto, mas a pílula do dia seguinte. Porque quando está uma vida para surgir no campo físico, já existe um espírito que vai utilizar-se desta oportunidade para o seu crescimento espiritual. Graças a Deus, nós estamos aqui resgatando o nosso passado e construindo o nosso futuro melhor. Mas poderia ter sido negado a nós esta oportunidade de estarmos aqui. Poderíamos ter sido abortados e não estarmos aqui. E estarmos ainda esperando uma oportunidade de vir para a escola terrena, a fim de construirmos a nossa felicidade através do resgate do passado e do trabalho no bem que nos transforma para a felicidade. Então, a vida são as atividades no bem que podemos realizar. Fazermos o bem sempre, exercitarmos o bem sempre. Mas como fazemos o bem? Fazemos o bem para aquela pessoa que vai passar esse final de ano, não tem alimento, darmos uma cesta básica, levarmos um agasalho, uma roupa, um brinquedo para uma criança.
Isto é o bem? Sim, isto é o bem. Não deixa de ser o bem. No entanto, o bem, ele começa em nós, em cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos da nossa respiração, fazermos exercícios, não para ficarmos fortes, mas para ficarmos saudáveis. Fazermos o bem em casa. Sermos bons filhos para os pais. Termos a gratidão por aqueles que deram a sua vida para que nós estivéssemos aqui. Aqueles que passaram horas e horas acordados ao nosso lado quando estávamos doentes, orando a Deus por nós, para que tivéssemos saúde, cuidando pela nossa educação. Sermos gratos aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos avós, aqueles que cuidaram de nós, para que estivéssemos aqui hoje. Sendo gratos através de uma palavra de carinho, um reconhecimento, uma ajuda, estando presentes na sua vida, não esquecendo dele jamais. Fazermos o bem, a caridade no lar, aos filhos, amando-os e sendo presentes na sua vida, aos nossos irmãos consanguíneos, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, a esposa, o esposo, a família da esposa, a família do esposo, porque não existe acaso. Não é por acaso que essa família faz parte agora da nossa vida. Não é por acaso. Ah, mas eu tenho algo contra um deles. Não é por acaso. Se Deus assim os reuniu, é para, através do amor, da fraternidade, resgatar o passado, que só traz dor e sofrimento, através do amor que traz a alegria, a felicidade, a paz. Para muitos, o Natal é motivo de tristeza, porque as pessoas não conseguem se reunir em família. E sofrem com isso, mas não mudam isso. O mundo só vai mudar, este mundo que está, só vai mudar o dia que nós mudarmos. Porque Deus nos ampara, mas espera a nossa transformação, a nossa educação. E espera, não interfere na nossa vida, nos ampara, mas deixa que amadureçamos e venhamos a descobrir que só não somos felizes nesta vida porque não queremos. Que só não conseguimos viver em paz porque não queremos, porque depende de nós. Conseguimos domar este orgulho que nos impede de sermos humildes e nos aproximarmos das pessoas e vivermos em paz. Assim, meus amigos, a nossa reflexão, vida, é muito mais do que um meio aonde estamos. É a vida imortal que todos temos. De onde viemos, aqui estamos, e para onde vamos. E o nosso futuro no mundo espiritual vai depender do que estamos fazendo aqui. Não percamos tempo. Como disse o nosso irmão Marcelo hoje, nós não sabemos se não é essa noite que vamos voltar para casa, para a pátria espiritual. Ninguém sabe. Deus não permite que venhamos a saber. Mas se for hoje, que possamos ir de volta para casa, um pouco melhores de que quando viemos de casa